Você se considera uma pessoa de sorte? Realmente uma pessoa sortuda. Só que a sorte não é uma coisa mágica que abençoa algumas pessoas e outras não. O problema é que nós achamos que somos diferentes uns dos outros, mas todos temos as mesmas chances de ganhar. Quer ver como o comportamento faz muita diferença? Uma pessoa que se considera azarada se irrita na fila do supermercado, evita conversar com estranhos e a cabeça está sempre em outro lugar. O sortudo aproveita a fila para bater papo, descobre que a mulher atrás dele está vendendo um ótimo carro com um preço incrível e justamente o que ele estava procurando. Mais tarde, ao contar aos amigos, diz que deu sorte de cair justo naquela fila. Coisas boas, como esse exemplo, acontecem para quem age com otimismo e está aberto às oportunidades. Algumas vezes, a sorte e o azar estão muito próximos e existem exemplos que são quase inacreditáveis. Duvida disso? Eu sou a Thalita Flores e confira agora as 6 pessoas mais sortudas do mundo. Número 1. Ganhar milhões de dólares 4 vezes. Mas então, como explicar a situação da Joy Gitter? Essa mulher mora em Las Vegas e ganhou na loteria 4 vezes. Sua vida mudou quando ela ganhou o primeiro prêmio no valor de 5,4 milhões de dólares. 10 anos depois, ela apostou novamente e ganhou 2 milhões de dólares. E não termina por aí. Após 2 anos, ela ganhou 3 milhões e em 2008 mais 10 milhões. Tudo isso comprando uma raspadinha no mesmo supermercado do seu bairro. De acordo com alguns pesquisadores, existe uma grande possibilidade de que a ganhadora tenha usado seu conhecimento em estatística para adivinhar o algoritmo que determina os locais para os quais os bilhetes ganhadores são enviados. Mas até hoje a única justificativa é a sorte. Número 2. Escapar da morte 6 vezes. Essa história é praticamente inacreditável. Franny Selak é uma pessoa que conseguiu ser muito sortudo e muito azarado ao mesmo tempo. Ele passou pela primeira experiência trágica em 1962, quando o trem em que ele estava caiu em um rio e 17 pessoas morreram afogadas. Mas Selak sobreviveu. Anos depois, enquanto realizava sua primeira viagem de avião, houve um problema durante o voo e Franny foi jogado para fora em uma porta que se abriu com a turbulência. Com a queda do avião, 19 pessoas morreram, mas o sortudo conseguiu sobreviver caindo em um monte de palha. Mais tarde, ele estava realizando uma viagem de ônibus, quando o veículo caiu em um rio. 4 pessoas morreram afogadas, mas Selak sobreviveu. E não acaba aí, ele também sobreviveu à explosão de 2 carros quando ele estava a bordo, outro acidente de ônibus, mais um acidente de carro e um tiro acidental enquanto estava ensinando seu filho a usar uma arma. Depois de tudo isso, em 2003, Selak ganhou na loteria 1 milhão de dólares. E aí, você acha que ele é um sortudo? Número 3. Sobrevivente de meteorito. Elizabeth é uma americana que foi considerada a única pessoa registrada no mundo a ter sido atingida por um meteorito. No final de novembro de 1954, enquanto dormia no sofá de sua sala, um meteorito do tamanho de um coco atravessou o telhado de sua casa, caiu em cima do rádio de madeira dela e depois atingiu o braço e o quadril de Elizabeth. Ela ficou muito ferida, mas ainda podia se levantar e andar. Após alguns anos, ela doou o meteorito que atingiu para o Museu de História Natural do Alabama. Número 4. Ganhar 353 vezes na loteria. Um apostador paulistano chamado Amaury Gouveia foi premiado. 2 irmãos também são grandes apostadores e vencedores da loteria. Ao todo, os 3 já levaram para casa 7 milhões de reais. Número 5. Sobrevivente a 2 ataques nucleares. Tsutomu Yamaguchi é um japonês que também pode ser considerado uma pessoa de muito azar e também de muita sorte. Ele estava em Hiroshima em 1945 para uma reunião de negócios quando os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica. Por ter conseguido sobreviver à imensa explosão, ele retornou para sua casa de trem, em direção a Nagasaki. Ao voltar para o trabalho no dia 9 de agosto, a cidade foi atingida pela segunda bomba atômica e novamente ele conseguiu sobreviver. E Yamaguchi é a única pessoa reconhecida pelo governo japonês que sobreviveu a 2 ataques nucleares na história. Número 6. Sobrevivente a 7 raios.
Roy Sullivan é um homem de muita sorte. Ele foi atingido por um raio 7 vezes e sobreviveu em todas as ocasiões, enquanto ele trabalhava como guarda florestal em um parque nacional. Todos esses acertos dos raios foram documentados pelo parque e confirmados pelos médicos. A primeira vez em que Roy foi atingido aconteceu em 1942 e a partir de 1969 ele foi atingido 6 vezes. Seu cabelo ficou todo queimado 4 vezes e ele já ficou inconsciente quando um dos raios o atingiu enquanto ele estava dentro do carro. Sullivan começou a levar uma garrafa de água para o caso de precisar apagar alguma fagulha se um raio o atingisse novamente. Bom, até o próximo vídeo. Tchau!